Boa noite a todos. Dando continuidade ao nosso estudo, vamos com a história da igreja, no item Reflexões sobre o cuidado do Senhor para com os seus. O Senhor tinha, sem dúvida, muitos que eram seus, ocultos aos olhos da história, mesmo nos tempos mais sombrios, como em Tiatira. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Está previsto em Apocalipse, capítulo 2, versículos 24 a 25. 24 e 25. Uma coisa, e apenas uma, deveria ocupar os fiéis depois que a apostasia se estabelecesse. O Salvador exaltado, o homem na glória. E a todos esses a doce promessa é: e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Apocalipse, capítulo 2, verso 28. Mas a igreja meramente professa, como aliada do Estado, foi corrompida até o cerne e afundou, e cegou-se, e endureceu na mais incansável perversidade, de modo que a concentração de toda a forma de mal podia ser encontrada na cadeira de São Pedro. Dá para subir aí mais um pouquinho, irmão? Mesmo em relação às guerras religiosas, o próprio Carlos Magno parece inocente comparado ao Papa Adriano. Devemos nos lembrar que Carlos era um rei bárbaro, apesar de ser, talvez, o maior da história europeia, com a exceção de Alexandre e César. E assim podemos entender seu objetivo em buscar unir e consolidar um grande império. Mas ele era ignorante e supersticioso quanto às coisas divinas, embora o elemento religioso fosse forte em sua mente. Aproveitando-se disso, o Papa agiu e levou a crer que uma igreja forte e rica faria um Estado forte e rico, e que para que agradasse aos céus e ganhasse a vida eterna, a harmoniosa união da igreja com o Estado deveria ser a base de todos os seus esquemas governamentais. Ele, pessoalmente, amava Adriano. Prontamente obedecia ao seu chamado, cedia a seus conselhos e chorou quando ouviu de sua morte, que aconteceu em 26 de dezembro de 795, após o incomum longo pontificado de mais de 23 anos. Ele podia, às vezes, enxergar o verdadeiro objetivo do Papa sob seus grandes artifícios, mas, convicto de seu próprio poder autossuficiente, ele conseguia permitir que tais coisas passassem
sem aqueles sentimentos de desconfiança e ciúme que teriam se engendrado em uma mente mais fraca. Não dado a mudanças, ele fez um bom amigo. Algum irmão quiser fazer algum comentário, vamos dar um tempinho aí de um título para outro. Algum irmão reunido aí à mesa do Senhor, esteja à vontade. É só fazendo um paralelo aqui rápido, observemos que essa situação dada sobre a negação de Deus naquela época, nós podemos aqui observar já uma circunstância futurista, né, de Apocalipse, que fala sobre apostasia. Em determinado momento, aqui já nessa última geração e nessa igreja, nós deveremos também, aqueles que estiverem aqui vivos, né, se deparar com essa circunstância também de apostasia. Relembrando também que os dias atuais há uma inversão, está acontecendo uma inversão que aconteceu também lá naquela época, ou seja, onde a injustiça ela terminava sendo um item muito forte dentro do mundo da sociedade, a verdade, que é uma coisa, né, aliada e interessante de Deus, passa a ser o contrário, né? Ou seja, as inverdades é que passam a ter uma configuração e uma plateia muito grande de pessoas que gostam de, ao invés de ouvir a verdade e a justiça, passam a observar a injustiça e a inverdade, ou seja, o falso, o errado. E nós já estamos, nos dias atuais, tendo essa circunstância acontecendo, né? Muita plateia de inverdade. E também a preocupação com essa geração, quando falo geração, coloca aí a geração mais nova, a juventude, que está esquecendo as circunstâncias e a observação de um Deus supremo. Estão sendo muito materialistas e esquecendo as circunstâncias espirituais. E aí, como eu já disse em alguma live anterior, não me lembro agora, você tem a matéria que Deus deu o sopro através do Espírito nas narinas de um ser de barro, e com isso veio o ser vivente, que temos a alma. Então a alma fica ali no meio, ou seja, você bota aqui primeiro, no lado esquerdo, a matéria, no centro veio a alma, e na outra extremidade o espírito. Então, esta alma, a cada época que nós vamos assim estudando e convivendo, porque existem livros que os irmãos, assim como eu, já devem ter dado uma lida de coisas do passado, em que nós não éramos nem ainda nascidos,
mas os livros estão aí para poder, né, trazer essa lembrança. Então, nós temos circunstâncias do passado que podemos ler através de um escrito hoje, né, vindo até evoluindo nas circunstâncias chamadas de pergaminhos, que passaram-se a ter hoje livros mais organizados em capítulos, versículos e tudo mais, onde sempre tinha um pequeno contingente que dava-se o valor às circunstâncias do espírito, e aí a alma tende a olhar o lado do Deus, e tem também uma maioria que dá o valor à materialidade, à coisa carnal, e a alma vai para o lado carnal. Então, essa é uma grande preocupação que vem desde o tempo de outrora e continua até nos nossos dias. Uma grande massa preocupado muito com as circunstâncias carnais, automaticamente a alma tende a procurar aquelas coisas carnais que terminam sendo sombrias. É apenas um lembrete que, na realidade, nada parou no tempo. Existe uma evolução e tudo está baseado em cima dessas circunstâncias. Se você alimenta mais a circunstância do espírito, a sua alma tende aí a buscar o espírito. Se você alimenta mais as partes carnais, a materialidade, a tua alma vai procurar esse lado carnal. Então, é bom ficarmos atentos e, sempre que possível, lembrar, porque quando Deus disse assim que nós devemos amar o semelhante como a si mesmo, então, automaticamente, você tem uma preocupação com o semelhante, né? Você tem uma preocupação. E uma dessas preocupações é poder fazer valer a palavra do Senhor, onde ela vai estar mais robustecida em espírito do que em carne. O próximo item era esse aí mesmo, a falsificação papal, não tinha um anterior, não? Acho que só um versículo para embasar o que o irmão Newton está falando aí. Alguns versículos, poderia botar aí, Jefferson? 2 Timóteo, capítulo 4. Acho que vai resumir, né, o que o irmão Newton está dizendo sobre esse desfoco, né, dos cristãos. Capítulo 4. Aí. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Agora o ponto mais importante. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, ou mestres, ou líderes, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Só para basear, dar base ao que o irmão Newton está falando aí. Perfeito. Gênero, número e grau. Ok. Dando continuidade, o próximo ponto seria a falsificação papal. Mas a bondade de Carlos Magno apenas exercitou a avareza e a inveja
dos gananciosos padres. Não contentes com suas propriedades e dízimos, eles aspiravam por uma posição muito superior à dos senhores leigos e até mesmo superior à do próprio monarca. Estimulados por sucessos passados, eles então tentaram, por uma ousada falsificação, alcançar o objetivo de sua ambição secular. Um título de propriedade, de poder quase imperial é, então, pela primeira vez, após um período de 450 anos, trazido à luz. Por esse ato original de doação, foi descoberto que tudo o que Pepino ou Carlos Magno tinham conferido à Igreja de Roma não passava de uma parte da doação real para a cadeira de São Pedro, feita pelo piedoso imperador Constantino. Subir um pouquinho aí. Como nosso principal objetivo, através desse período da história da Igreja, é apresentar o verdadeiro caráter do sistema papal, os meios pelos quais ele alcançou sua incrível influência e poder, e os efeitos secularizantes da aliança da Igreja com o Estado, copiamos de Greenwood a própria carta do Papa. Um leitor, sem dúvida, ficará surpreso em ver que qualquer homem com a menor pretensão possível de responsabilidade, ainda mais o chefe da Igreja, pudesse jamais ter fabricado tal documento. E isso somente para ganhar mais território e poder. Mas devemos nos lembrar que Tiatira era caracterizada pelas profundezas de Satanás. Está lá previsto em Apocalipse, capítulo 2, versículo 24. E assim tem sido o papado desde seu primeiro fôlego. E assim deve ser até que dê o seu último suspiro. Apocalipse 17 e 18 descrevem seu caráter e seu fim. Considerando, diz o Papa Adriano, que nos dias do bendito pontífice Silvestre, aquele tão piedoso imperador Constantino, por sua doação, exaltou e ampliou a Santa Igreja Católica e Apostólica de Roma, dando a ela seu supremo poder sobre toda a região do Ocidente. Assim, agora vos suplicamos que, neste nosso mesmo feliz dia, a mesma Santa Igreja possa brotar e exultar e ser cada vez mais e mais exaltada, de modo que todos os povos que dela ouvirem exclamem: Deus salve o Rei, e nos ouça no dia em que te invocarmos. Pois eis que naqueles dias ergueu-se Constantino, o imperador cristão, por quem Deus concedeu todas as coisas à sua Santíssima Igreja, a Igreja do bendito Pedro, príncipe dos apóstolos. Tudo isso e muitos outros territórios que imperadores, patrícios e outras pessoas tementes a Deus
deram ao bendito Pedro e à Santa Igreja de Deus Apostólica de Roma, para o benefício de suas almas e para o perdão de seus pecados, nas regiões da Toscana, Spoleto, Benevento, Córcega e Savona, territórios que foram tomados e mantidos pelas ímpias nações dos lombardos. Que tudo isso nos seja restaurado nestes nossos dias, de acordo com o teor de tuas várias escrituras de doação depositadas em nossos arquivos, em latrão. Com este fim, ordenamos a nossos enviados para que te mostrem tais escrituras, para tua satisfação, e em virtude delas, agora te rogamos que ordenes a restituição ininterrupta desse patrimônio de São Pedro que está em tuas mãos, que para tua conformidade nisto com a Santa Igreja de Deus possa ser colocada em plena posse e gozo de seu inteiro direito, de modo que o próprio príncipe dos apóstolos possa interceder perante o trono do Todo-Poderoso por uma longa vida para ti e prosperidade em todas as tuas obras. Se alguém quiser fazer algum comentário, fique à vontade. O irmão pode subir aí o próximo item, que é a ignorância e credulidade da época. Tão profunda era a ignorância e credulidade daqueles tempos que as mais absurdas fábulas eram recebidas com grande reverência por todas as classes. Os astutos padres sabiam como vestir suas fraudes religiosas com as mais especiosa piedade e como cegar tanto o rei como o povo. De acordo com a lenda, Constantino foi curado da lepra pelo Papa Silvestre. E assim, o imperador, repleto de gratidão, renunciou em favor do Papa à livre e perpétua soberania de Roma, da Itália e das províncias do Ocidente, e resolveu fundar uma nova capital para si mesmo no Oriente, Constantinopla. O objetivo de Adriano em forjar tal escritura e em escrever tal carta foi, sem dúvida, influenciar Carlos Magno para que imitasse a alegada liberalidade de seu grande predecessor. Se ele meramente desse ao Papa a posse da dita doação de Constantino, ele estaria apenas agindo como o executor da escritura. Se ele aspirasse ser um benfeitor espontâneo da igreja, ele deveria ir além dos limites da escritura de doação original. Mas ainda não sondamos as profundezas dessa falsificação. Ela serviu para provar
que, primeiro, os imperadores gregos, por todos esses séculos, eram culpados de usurpação e de roubar o patrimônio de São Pedro. 2. O segundo, que era justificável que os papas se apropriassem de seu território e se rebelassem contra a autoridade imperial. 3. Que as doações de Pepino e Carlos Magno eram nada mais que a restituição de uma pequena porção dos justos e legítimos domínios originalmente concedidos à cadeira de São Pedro. E 4. Que ele, Carlos Magno, deveria considerar-se como devedor de Deus e de sua igreja, enquanto um único item dessa dívida inalienável permanecesse sem ser paga. Dureza. Tais eram alguns dos convenientes efeitos do documento para os propósitos de Adriano na época. Mas, embora possa ter sido produtivo de grandes vantagens ao papado, tanto então como depois, a falsificação há muito foi exposta. Com a restauração das cartas e da liberdade, a escritura fictícia foi condenada, assim como seus falsos decretos. A mais audaciosa e elaborada de todas as fraudes religiosas. Falando nos decretos, Milman observa: eles são, então, abandonados por todos. Nenhuma voz é erguida em seu favor. O máximo que é feito por aqueles que não podem suprir todos os lamentos por sua exposição é aliviar a culpa do falsificador, questionar ou enfraquecer a influência que eles tiveram em seus próprios dias e por toda a história posterior do cristianismo. Tem um comentário lá, provavelmente no rodapé de número 164. Se os irmãos quiserem fazer algum comentário sobre essa circunstância dos falsos decretos, fique à vontade. E o próximo item são os fundamentos e o edifício do papado. Os fundamentos e o edifício do papado. Tais, infelizmente, foram os fundamentos do grande edifício papal. E não estamos errados em sofrer vendo eles serem estabelecidos. Se fôssemos caracterizar as pedras de fundação separadamente, poderíamos nos referir a elas como as mais extravagantes pretensões, a mais insultante arrogância, as mais descaradas falsificações, o mais abertamente confessado e até mesmo desafiador da morte, amor à idolatria, a mais inescrupulosa apropriação de território roubado,
o mais implacável espírito de perseguição e o que pode ser dito como a pedra, assim como a fundação mais elevada, o mais desordenado amor pela soberania secular. Mas se olharmos dentro da casa, o que encontramos ali? É cheia de blasfêmias, os piores tipos de corrupções e concentração de todas as atrações para a carne. Está lá em Apocalipse, capítulo 18, versos 12 e 13. As próprias essências do cristianismo, tais como o sacrifício, o ministério e o sacerdócio, ou foram corrompidas ou rejeitadas. A obra consumada de Cristo foi substituída pela missa, o ministério do Espírito de Deus, pelo ensino dogmático da Igreja. E o comum sacerdócio de todos os crentes, e sim, até mesmo o sacerdócio do próprio Cristo, foi substituído pelo grande sistema eclesiástico do sacerdócio, ou melhor, pelo poder sacerdotal. Dá para subir um pouquinho? A ceia do Senhor foi gradualmente modificada da simples lembrança de seu amor e anúncio de sua morte para a ideia de um sacrifício. Muitas superstições foram praticadas com o pão consagrado, ou melhor, as hóstias. O comentário via rodapé, número 165. Suponha-se que esse sacrifício servia tanto para os vivos quanto para os mortos. Daí a prática de dar a hóstia aos mortos e enterrá-la com eles. A destrutiva doutrina do purgatório, que tinha sido sancionada por Gregório o Grande, então se espalhou por toda a parte. Parece ter criado raízes, especialmente na igreja inglesa, antes do século IX, ou IX, no caso, que é o algarismo romano. Mas o engano é manifesto, pois não há purgatório senão o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, como disse o apóstolo João, aspas, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Fecha aspas. 1 João, capítulo 1, verso 7. Graças a Deus, não há limite para o poder purificador, nota de rodapé 166, do sangue de Jesus, seu Filho. Todos os que têm fé nesse sangue são mais alvos que a neve, perfeitamente preparados para a presença de Deus. Mas a doutrina do purgatório atinge a própria raiz dessa verdade fundamental e tornou-se um poderoso instrumento nas mãos dos padres para extorquir dinheiro dos moribundos e para assegurar grandes legados à igreja. Mas quase tudo era, então, feito em subordinação a esses objetivos básicos. A verdade de Deus, a obra de Cristo, o caráter da igreja, as almas e corpos dos homens
foi tudo prontamente sacrificado para o engrandecimento da Sé de Roma e para o engrandecimento do clero em subordinação ao sistema papal. Algum irmão quiser fazer algum comentário? Subir mais um pouquinho, a gente vê qual será o segmento do texto ou do título. As vidas ímpias daqueles a quem foi confiado o governo da igreja e o cuidado pelas almas são também questões de amarga queixa de todos os historiadores honestos, tanto aqueles daqueles tempos como dos atuais. Mas aqui pode ser interessante introduzir um historiador que é bom em relatos, Mosein, como uma testemunha e confirmação do que temos dito sobre esse período. Aí vem o item, o resumo de Mosein. Os irmãos querem dar continuidade ou querem parar e deixar esse item para o próxima reunião, se assim Deus permitir? Eu olhei aqui o tamanho, Nilton, eu creio que dá para a gente deixar para a próxima semana. Tudo Tudo bem bem. aí? Tudo bem, Isaac, Alexandre, Renan, os irmãos aí? Pronto. Certo, então, irmãos, graças ao Senhor, mais uma leitura. É assim mesmo, aos poucos, né? Vamos conhecendo como, como chegou, a que ponto chegou, né, irmãos? Infelizmente, né? Colocando um Senhor do lado de fora. Então, para a semana, vamos continuar desse ponto aqui. Vou aqui tirar a gravação. Isaac, o irmão pode depois agradecer.